Introdução. Engula esse sapo. Vivemos numa época maravilhosa. Nunca como hoje houve tantas possibilidades e oportunidades para alcançarmos mais e mais objetivos. Como talvez nunca na história humana, encontramos-nos literalmente mergulhados em opções. Na verdade, há tantas coisas boas que podemos fazer que a capacidade para decidir entre elas pode ser o fator determinante do que alcançamos na vida. Se o leitor é como a maior parte das pessoas hoje em dia, está sobrecarregado de coisas para fazer e de falta de tempo para as concretizar. Então, se esforça para resolver tudo o que está pendente, novas tarefas e responsabilidades vão chegando, como as vagas do oceano. Por isso, nunca será capaz de fazer tudo o que tem a fazer. Nunca há de recuperar a vantagem. Ficará sempre para trás em algumas das suas tarefas e responsabilidades, e, provavelmente, em muitas delas. A necessidade de ser seletivo. Por esse motivo, e talvez mais do que nunca, a capacidade para selecionar a cada momento a tarefa mais importante e depois dedicar-se a ela e concluí-la depressa e bem, terá provavelmente mais impacto no seu êxito do que qualquer outra qualidade ou habilidade que possa desenvolver. Uma pessoa normal, que adquira o hábito de estabelecer prioridades claras e concluir rapidamente tarefas importantes, ultrapassará a grande velocidade um gênio que fala muito e faz planos maravilhosos, mas concretiza muito pouco. A verdade sobre sapos. Mark Twain disse uma vez que, se a primeira coisa que uma pessoa fizer todas as manhãs for engolir um sapo vivo, poderá viver esse dia com a satisfação de saber que isso será provavelmente a pior coisa que lhe irá acontecer nessas 24 horas. O sapo que tem de engolir é a sua maior e mais importante tarefa, aquela que seguramente continuará a procrastinar se não fizer alguma coisa em contrário. E também é a tarefa que pode ter um impacto extremamente positivo na sua vida e nos resultados do momento. A primeira regra de engolir sapos é a seguinte: se tiver de engolir 2, engula primeiro o mais feio. Ou seja, se tem diante de si 2 tarefas importantes, comece pela maior, mais difícil e mais importante. Discipline-se a passar imediatamente à ação e depois a persistir até que a tarefa esteja terminada, antes de passar para outra atividade. Pense nisso como um teste. Encare-o como um desafio pessoal. Resista à tentação de começar pela tarefa mais fácil. Lembre-se constantemente de que uma das decisões mais importantes que toma todos os dias é sobre o que vai fazer de imediato e o que fará mais tarde, se fizer. A segunda regra de engolir sapos é a seguinte: se tiver mesmo de engolir um sapo vivo, não compensa ficar muito tempo sentado a olhar para ele. O segredo para atingir elevados níveis de desempenho e produtividade é criar o hábito permanente de enfrentar a tarefa principal em primeiro lugar e logo de manhã. Deve criar a rotina de engolir o sapo antes de fazer seja o que for e sem perder muito tempo a pensar nisso. Tome medidas imediatamente. Em estudos atrás de estudos sobre homens e mulheres que são mais bem pagos e promovidos mais depressa, a qualidade de estar orientado para a ação destaca-se como o comportamento mais perceptível e constante que eles demonstram em tudo o que fazem. As pessoas eficientes e prósperas são aquelas que se entregam de imediato às suas tarefas principais e depois se disciplinam a trabalhar com afinco e determinação até elas estarem concluídas. No nosso mundo, e sobretudo no mundo dos negócios,
Somos pagos e promovidos para obtermos resultados específicos, mensuráveis. Somos pagos para prestarmos um valioso contributo e, sobretudo, para prestarmos o contributo mais importante que esperam de nós. Atualmente, um dos maiores problemas das organizações é o incumprimento. Muitas pessoas confundem atividade com execução. Falam continuamente, fazem reuniões intermináveis e maravilhosos planos, mas, em última análise, ninguém dá conta do serviço e obtém os resultados exigidos. Crie hábitos de sucesso. O êxito na vida e no trabalho será determinado pelo tipo de hábitos que criar ao longo do tempo. O hábito de estabelecer prioridades, vencer a procrastinação e empenhar-se na tarefa mais importante que tem pela frente é uma competência mental e física. Como tal, este hábito aprende-se através da prática e da repetição, uma vez e outra, até se entrincheirar no seu subconsciente e se tornar uma parte permanente do seu comportamento. Assim que se converte num hábito, passa a ser automático e fácil. Essa prática de começar e concluir tarefas importantes traz compensações imediatas e contínuas. O leitor fica orientado mental e emocionalmente de tal modo que o cumprimento de uma tarefa lhe confere um sentimento positivo. Torna-o feliz. Faz com que se sinta um vencedor. Sempre que concluímos uma tarefa de qualquer dimensão ou importância, sentimos uma vaga de energia, entusiasmo e autoestima. Quanto mais importante for a tarefa concluída, mais felizes, confiantes e poderosos nos sentimos em relação a nós próprios e ao ambiente que nos rodeia. O cumprimento de uma tarefa importante faz disparar no nosso cérebro a libertação de endorfinas, que são uma pedrada natural. O afluxo de endorfinas que se segue ao cumprimento de qualquer tarefa faz-nos sentir mais positivos, atraentes, criativos e confiantes. Crie uma dependência positiva. Eis um dos mais importantes dos chamados segredos do sucesso. Podemos realmente criar uma dependência positiva de endorfinas e da sensação de maior clareza, confiança e competência que elas desencadeiam. E, ao criar tal dependência, começamos inconscientemente a organizar a nossa vida de modo a estarmos sempre a iniciar e a completar tarefas e projetos cada vez mais importantes. Num sentido muito positivo, ficamos realmente dependentes do êxito e da contribuição que damos. Uma das fórmulas para viver uma vida maravilhosa, ter uma carreira frutuosa e sentir-se extremamente bem consigo mesmo, é criar o hábito de começar e finalizar os trabalhos importantes. Quando age assim, esse comportamento adquire um poder próprio e torna-se mais fácil concluir tarefas importantes do que não as cumprir. Nada de atalhos. Conhecem com certeza a história do homem que se dirige a um músico numa rua de Nova York e lhe pergunta como chegar ao Carnegie Hall. O músico responde: "Treina, meu, treina." Treinar é a chave para dominar qualquer competência. Felizmente, a nossa mente é como um músculo. Com o uso, torna-se mais forte e mais capaz. Se praticarmos repetidamente, podemos adquirir qualquer comportamento e criar qualquer hábito que consideremos desejável ou necessário. Os 3D da criação de um novo hábito. São 3 as qualidades principais necessárias para criar os hábitos de atenção e de concentração, todas elas assimiláveis por qualquer pessoa: decisão, disciplina e determinação. Primeiro, toma a decisão de criar o hábito de finalizar tarefas. Segundo, discipline-se a praticar repetidamente os princípios que está prestes a aprender, até se tornarem automáticos.
E terceiro, faça tudo com determinação até o hábito estar entranhado e tornar-se uma parte permanente da sua personalidade. Veja-se como quer ser. Há uma maneira especial de acelerar a sua progressão na rota para se tornar a pessoa altamente produtiva e eficiente que quer ser. Consiste em pensar continuadamente sobre as recompensas e benefícios de ser alguém concentrado, orientado para a ação e que se move com rapidez. Veja-se como o tipo de pessoa que realiza depressa e bem tarefas importantes de modo consistente. A imagem mental que faz de si próprio tem um poderoso efeito no seu comportamento. Visualize-se como a pessoa que pretende ser no futuro. A sua autoimagem, a forma como se vê por dentro, determina largamente o seu desempenho externo. Todas as melhorias na sua vida exterior começam com melhorias no interior, nas suas imagens mentais. O leitor possui uma capacidade virtualmente ilimitada de adquirir e desenvolver novas competências, hábitos e aptidões. Treinando através da repetição e da prática, com o intuito de vencer a procrastinação e levar rapidamente a cabo as suas tarefas mais importantes. Entrará, por fim, na via rápida da sua vida e carreira, sem tirar o pé do acelerador. Engula esse sapo.